Os hospitais não têm conseguido dar resposta a tanta demanda e agora, com o aumento de casos de dengue, a situação tornou-se ainda mais complicada porque o governo não trabalhou na prevenção. Esta é a visão do presidente do Partido Popular na sua reunião quinzenal com jornalistas. Amânio Barbosa Vicente estranha ainda ter havido casos de desaparecimento de crianças no Hospital Central da Praia e questiona porquê que até agora também não se sabe em que ponto ficou o inquérito sobre as mortes das 10 crianças no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Temos a saúde, a questão da dengue, que do nosso ponto de vista o governo não trabalhou na prevenção e mesmo no tratamento da doença dengue os hospitais estão a abarrotar de gente e os nossos hospitais não têm tido a capacidade para suportar tamanha demanda de pessoas. Depois, dentro da saúde ainda, temos a questão de casos estranhos que têm aparecido no Hospital da Praia, no caso concreto do Hospital da Praia, que tem criança desaparecendo dentro do hospital, gente que vai ter filho e que na verdade morre e também o bebê não consegue sobreviver. Portanto, temos, e ainda dentro da questão da saúde, temos o inquérito do hospital, das várias mortes do Hospital de São Vicente, esse inquérito, tal sepse neonatal, que morreram cerca de 10 ou mais crianças, e esse inquérito até hoje não sabemos o resultado. E no que se refere à dívida pública, Amânio Barbosa Vicente fala dos 300 milhões de euros do empréstimo concedido pela União Europeia, que segundo ele é um festival de pobreza e de corrupção em Cabo Verde. A União Europeia está a fazer um festival da pobreza em Cabo Verde, da miséria, do desemprego, porque com este governo só trouxe mais dívidas. A questão do bem-estar social desse povo, no fundo, este governo não tem conseguido. Portanto, a própria União Europeia está a contribuir para, na verdade, haver esse festival de corrupção em Cabo Verde. Se a União Europeia estivesse interessada no desenvolvimento de Cabo Verde, a primeira coisa é ver a potencialidade do mar. Por que a União Europeia tem 60 barcos a pescar nos nossos mares e nós não temos um único barco industrial da mesma capacidade da União Europeia a pescar e a trazer riqueza para o país? Esse dinheiro, crescimento do PIB, mas esse crescimento do PIB tem favorecido apenas os grandes capitais. Outro assunto que muito preocupa o PP é a atualização salarial dos cabo-verdianos e as obras que são executadas na vizinhança das eleições autárquicas, que, do ponto de vista do Partido Popular, é de uma demagogia para até certo ponto alterar o sentido de voto. Cabo Verde atravessa uma crise silenciosa que se tornou impossível de ignorar. As imagens de hospitais lotados, corredores cheios de pacientes à espera de atendimento e famílias desesperadas à procura de respostas mostram que o nosso sistema de saúde já não consegue suportar a realidade. O aumento dos casos de dengue tornou tudo ainda mais evidente, expondo falhas antigas que nunca foram corrigidas. O Partido Popular denunciou recentemente que o governo não trabalhou para prevenir esta situação e que os hospitais estão hoje sem capacidade para dar resposta à enorme procura. Mas a crítica vai mais fundo. Fala-se de uma gestão marcada pela negligência, pela falta de transparência e por uma dependência econômica que apenas aprofunda a desigualdade. Quando olhamos para a dengue, não podemos falar de surpresa. O arquipélago já conhecia esta ameaça desde 2009, quando se registraram surtos graves. A Organização Mundial da Saúde tem emitido alertas constantes sobre os riscos do mosquito Aedes aegypti, sobretudo em climas tropicais como o nosso. Mesmo assim, mais de uma década depois,
continuamos a agir como se fosse algo novo. Onde estiveram as campanhas de prevenção? Onde estiveram os investimentos em saneamento básico, recolha de lixo e educação comunitária? Onde esteve o combate real aos focos do mosquito? A verdade é que pouco foi feito. A negligência tem consequências, e a consequência está aqui. Hospitais sobrecarregados, profissionais de saúde exaustos e cidadãos que enfrentam filas intermináveis. O Partido Popular, através do seu líder Amândio Barbosa Vicente, acusa o governo de falhar precisamente no ponto mais básico, a prevenção. E ele não deixa de ter razão. Prevenir teria sido muito mais barato do que agora tentar responder ao caos. A falta de planeamento abriu caminho para a sobrecarga total dos hospitais. Em vez de medidas estruturais, o país recorre novamente ao improviso, à pressa, às soluções de curto prazo. Mas a dengue é apenas o gatilho que expõe a fragilidade de um sistema que já estava em colapso. O que se passa dentro dos hospitais vai além das doenças tropicais. Denúncias graves apontam para o desaparecimento de crianças no Hospital Central da Praia. Como pode uma criança simplesmente desaparecer dentro de uma unidade de saúde? Como pode uma mãe entrar grávida e sair sem vida, enquanto o bebê também não sobrevive? Que explicações foram dadas? Até hoje nenhuma. E o caso não é isolado. Em São Vicente, no Hospital Batista de Souza, cerca de 10 recém-nascidos perderam a vida devido a uma infecção neonatal. Um inquérito foi anunciado, mas nunca se soube o resultado. Até agora, silêncio. O silêncio institucional é tão violento quanto a própria perda. Cada dia sem respostas é uma agressão à dignidade das famílias enlutadas. E enquanto isso, a política segue o seu curso, distante da realidade da maioria. O empréstimo de 300 milhões de euros concedido pela União Europeia a Cabo Verde é outro ponto de discórdia levantado pelo Partido Popular. Oficialmente, é dinheiro para apoiar o desenvolvimento. Na prática, segundo o PP, tornou-se um festival de desigualdade e corrupção. Não há sinais de transformação estrutural. O que existe é mais dívida acumulada, mais dependência externa e mais oportunidades para que poucos se enriqueçam à custa de muitos. O paradoxo é cruel. O país endivida-se em nome do desenvolvimento, mas os hospitais continuam a colapsar, os salários continuam baixos e a juventude continua a emigrar. A crítica ganha ainda mais força quando se olha para o setor das pescas. A União Europeia possui mais de 60 barcos industriais a explorar os mares de Cabo Verde. E Cabo Verde não tem sequer um barco de pesca industrial capaz de competir. O país vende os seus recursos naturais a preço de saldo e continua pobre. Se esse empréstimo tivesse sido usado para desenvolver a capacidade nacional, hoje poderíamos ter uma frota própria, gerar empregos e riqueza, garantir receitas para a saúde e a educação. Mas não. O crescimento do PIB, quando existe, favorece apenas grandes capitais, não o cidadão comum. É por isso que tanta gente olha para as estatísticas oficiais e não se reconhece nelas. Dizem que a economia cresce, mas a vida do povo não melhora. É aqui que entra a demagogia. Em vez de resolver problemas estruturais, o governo aposta em obras públicas estrategicamente realizadas perto das eleições autárquicas. Estradas inauguradas, escolas pintadas, placas levantadas, tudo feito às pressas, com direito à cobertura mediática e discursos inflamados. Mas quem vive nas comunidades sabe que isso não muda a realidade. É apenas espetáculo político. É comprar votos com cimento. E a pergunta que precisamos fazer é: até quando vamos aceitar que o nosso futuro seja manipulado desta forma? Até quando vamos permitir que nos enganem com pequenas obras, enquanto o essencial, como hospitais funcionais, continua a faltar? O sistema de saúde é o espelho da desigualdade cabo-verdiana. Quem tem recursos procura clínicas privadas. Quem não tem fica na fila dos hospitais públicos, sujeito à demora, à falta de medicamentos, à ausência de equipamentos básicos. Um estudo recente do Afrobarometer mostrou que quase metade dos cabo-verdianos teve dificuldade em aceder ou pagar cuidados médicos no último ano.
2/3 da população avaliam negativamente o desempenho do governo no setor da saúde. E isto não é coincidência. É o resultado direto de escolhas políticas, de prioridades distorcidas, de uma lógica de dependência que não liberta, mas aprisiona. Enquanto isso, a juventude continua a emigrar em massa. Muitos partem porque já não acreditam que seja possível ter dignidade em Cabo Verde. Outros ficam, mas sentem-se presos num sistema que não lhes oferece futuro. A crise da saúde é apenas um dos sintomas de um país que não tem conseguido valorizar os seus cidadãos. Não é apenas uma questão de mosquitos ou de doenças sazonais. É uma questão de dignidade. E é aqui que precisamos levantar a voz. Não podemos aceitar que a morte de crianças seja esquecida. Não podemos aceitar que empréstimos milionários sejam feitos em nosso nome sem que haja benefícios concretos para o povo. Não podemos aceitar que a riqueza do mar seja entregue à União Europeia, enquanto os nossos pescadores continuam pobres e sem condições. Não podemos aceitar que a nossa saúde seja tratada como mercadoria ou como moeda de troca política. A crise em Cabo Verde é política, é social e é moral. O país tem potencialidades imensas, mas permanece preso a uma lógica colonial disfarçada de ajuda internacional. A União Europeia não dá empréstimos porque gosta de nós. Dá empréstimos porque ganha com a nossa dependência. E o governo, em vez de defender os interesses do povo, adapta-se a essa lógica, mantendo o país no lugar da submissão. É hora de inverter este jogo. É hora de exigir transparência nos inquéritos sobre as mortes e desaparecimentos em hospitais. É hora de questionar a utilização dos empréstimos e de exigir investimentos que realmente beneficiem a população. É hora de dizer basta às obras eleitoreiras que servem apenas para manipular o voto. É hora de cobrar que o mar de Cabo Verde seja riqueza para Cabo Verde, e não para outros. A saúde é um direito fundamental, não um privilégio. O povo cabo-verdiano merece hospitais capazes, médicos valorizados, medicamentos acessíveis. Merece viver com dignidade. Mas nada disso virá de cima para baixo. Virá da pressão popular, da consciência crítica da organização coletiva. Virá de um povo que já não aceita ser enganado com promessas vazias. Por isso, este vídeo é também um convite. Se acreditas que Cabo Verde precisa mudar, deixa o teu comentário. Partilha este conteúdo com outras pessoas para que mais gente acorde para esta realidade. Subscreve o canal Fronteiras para continuarmos juntos a descolonizar narrativas e a expor as verdades que tentam esconder. E não te esqueças, o meu livro está disponível na descrição deste vídeo. Ele é mais uma ferramenta para fortalecermos a nossa consciência histórica e política, para entendermos como as estruturas coloniais e neocoloniais ainda moldam o nosso presente. Só conhecendo a verdade, podemos mudar o futuro.